Vocês, hoje nós vamos iniciar mais um assunto e conforme falamos no vídeo anterior, nós vamos iniciar a era clássica da administração, ok? Que envolve a administração científica e a teoria clássica. Como eu já tinha dito para vocês e torno a enfatizar, a administração científica, um dos autores mais assim, renomados, que tem uma participação maior, ou seja, o mais conhecido, se eu posso dizer assim, foi o Frederick Taylor, ok? E a ideia dele era estudar a questão das tarefas, ou seja, eu preciso estudar a maneira como as coisas são feitas para ver se existem formas mais eficientes. Perfeito? Já Fayol, que veio um pouquinho tempo depois, ele tinha a ideia assim, bom, se você está preocupado em relação às tarefas, ou seja, em como produzir mais, a maneira mais eficiente de se produzir alguma coisa, quem é que faz essa produção? Quem é que faz essa gestão? Como é que a gente coloca gente para trabalhar? Como é que é feita a parte de contratação dessa gente? Como é que nós nos preocupamos em relação à abordagem administrativa? Em relação à estrutura, à ideia de administrar, a ênfase nas questões do planejamento, do controle, ok? Então o Fayol trouxe essa ideia, esses tópicos para o debate, ok? E aí a gente tem mais autores neste momento, ok? Existe mais autores nesse momento, assim, da fase da administração, mas o que tem mais, como é que fala, mais notoriedade, eu acho que seria a palavra certa, para cada fase da administração, é o Taylor para a científica e o Henri Fayol para a teoria clássica. Perfeito? Então aqui a gente tem a ideia da cronologia, né? Então, por exemplo, em 1895, Taylor começa a fazer alguns apontamentos, ele lança o livro Pearson Rating System e vem colocando, pera lá, olha, que precisa entender tal coisa, precisa observar a ideia, né, de tempo, de movimento, de produção. E ele foi estudando, porque o Taylor começou no chão de fábrica, né, como operário, se formou em engenharia e foi galgando passos maiores dentro da organização onde ele trabalha. E, basicamente, como é que virou ciência? Né? Em que momento a gente pode dizer que foi a administração científica? Quando ele trouxe a público alguns fatores essenciais para simplesmente falar assim, olha, se nós medirmos isso em relação àquilo, então nós temos mais eficiência. E aí no livro aqui, ó, esse livro, ó, The Principles of Scientific Management, os princípios da gestão científica, da administração científica, em 1911, ele passa realmente a ser conhecido como um dos principais autores desse momento da administração. E ele coloca bem, vamos dizer assim, abertamente, precisamos entender como as coisas são produzidas, de que forma a coisa é produzida, e a pergunta que sempre vem, existe uma maneira mais eficiente de se produzir isso? Eu vou dar alguns exemplos de Taylor. Ó, aqui está o livro dele, ok? ênfase nas tarefas. Existe uma sátira, né? E não sei se uma sátira bem empregada, mas a administração científica tem a ideia da teoria da máquina. O filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin é uma sátira a esse tempo aí, ok? Essa teoria. Acredito que quase todos vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam, porque o filme é muito interessante.
Ah, Chaplin coloca lá naquele filme que ele fica apertando os parafusos, né? Ele fica meio doidão, que a preocupação da empresa era produzir mais, independente do que acontecesse com o ser humano. A ideia é, ó, precisamos produzir mais. E aí tem uma primeira ideia de automação, não sei se vocês se recordam do filme, que ele coloca, inventa uma máquina para dar de comida ao operário, porque aí assim ele não precisava nem parar para comer, né? A própria máquina já fazia isso. Ou seja, era uma crítica ferrenha à teoria científica, tá certo? A administração científica, né? Ou seja, a teoria da máquina. Bom, a Taylor, ele era um cara assim meio egocêntrico, né? Meio esquisitão mesmo. Ele era fissurado pela ideia de medir. Vou dar alguns exemplos que constam em alguns livros, em algumas matérias. Mais ou menos assim, ele calculava, ele contava os passos para ir para casa por diversos caminhos, para saber qual era o caminho mais perto. Ele patenteou diversas ferramentas, desde pá, que tinha umas bordas, né, que para não deixar o carvão cair, a ideia de andaime, né, alguns andaimes de construção, aqueles que têm um tripé, eles tinham desenvolvimento próprio baseado nas ideias de Taylor, porque ele dizia assim: o pedreiro ele abaixava para pegar o tijolo para fazer a parede. Só que chegava um tempo que a parede já estava um pouquinho alta, então ele tinha que abaixar e levantar, e ele calculava esse tempo. Aí veio a ideia assim: se o tijolo tivesse mais perto do pedreiro, ele economizaria alguns segundos, que no final do dia renderia mais X tijolos, etc, etc. Então o cara era doidão, ok? Só para você ver, né? A pessoa contar os passos para ir para casa para saber qual caminho é mais curto. Por aí você vê que ele já era fissurado por medição, ok? Mas não era só isso, né? O Taylor ele identificava assim, como o sistema na época era pagamento por peça, né? Então ou por tarefa, o que acontecia? O patrão queria que o cara produzisse o maior volume possível dentro do tempo que era estipulado, ou ainda no menor tempo possível. Então o que acontecia? O funcionário ou o empregado da época, né? Ele ficava ali controlando o tempo, controlando a ideia para que ele não extrapolasse muito, né? Não extrapolasse muito a produção, né? Para não falar assim, nossa, eu estou produzindo muito mais do que devia, bem como também ele não ficava, de certa forma, com tempo ocioso, porque como ele recebia por peça, então a ideia é que ele produzisse um tanto que ele já sabia o quanto que ia dar de pagamento para ele em determinado período. Na época, e acho que até hoje, nos Estados Unidos, tem um pouco da condição do pagamento por semana, né? Então eles já mais ou menos calculavam, bom, eu recebo quantos dólares por semana? Ah, X dólares. Então tá bom, então eu vou trabalhando aqui de uma maneira que eu vou contrabalanceando o tempo para quando chegar no final da semana eu ter o valor que eu já espero e eu não produzo muito mais do que eu quero, nem muito menos do que eu preciso. Basicamente era isso. E o Taylor ele entendeu isso, né? E ele começou a estudar essa situação de uma forma que ficasse bom para o patrão e ficasse bom para os empregados. Então era isso. Existia a forma, né? Por exemplo, ele entendeu, o profissional, o empregado, ele precisa produzir uma quantidade que a empresa precisa. E ele entendia também que o empregado ia produzir aquilo que o valor dele, né, já estava garantido. Então, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma coisa fictícia aqui, só para a gente entender. Se o empregado ele precisava produzir
50 peças para ele ganhar $200 por semana, ele fazia um jeito de dia por dia, dia por dia, dia por dia. Quando chegasse no sábado, que era o dia dele receber, ele tinha lá as 50 peças feitas. No entanto, nem sempre era o suficiente para que a empresa pudesse manter uma competitividade, ou seja, a produção por escala, né? Então era isso que o Taylor falava, gente, eu preciso que vocês produzam mais. Só que o profissional ele não queria produzir mais porque ele já estava satisfeito, vamos dizer assim, naquele valor que ele estava recebendo. Não tanto pela questão, não sei se eu posso usar o termo ganância, né? A questão de eu quero ganhar mais, mas ele já estava satisfeito porque ele entendia assim: eu vou trabalhar num determinado velocidade que garanta aquilo suficiente para que eu possa me manter e manter a família. Era mais ou menos isso. Perfeito? Então, gente, bem entendido isso. Então, existia essa condição entre a ideia da produção, o que era necessário para a empresa, e o que o colaborador, o empregado, achava que era correto. Ok? Bom, o primeiro período de Taylor corresponde à época da publicação do seu livro Shop Management, né? Então, ele falava a ideia das técnicas de racionalização do trabalho. E aí vem o que nós chamamos de estudo de tempos e movimentos, ok? Então, Taylor observou, por meio da produção, de que o operário ele produzia muito menos do que realmente ele podia fazer, né? Porque lembra lá daquele assuntinho de que ele produzia só o essencial, né? Para que realmente tivesse uma renda que ele achasse que dava, né? Que dava para manter, ou seja, era o suficiente, etc. Então tinha lá aquela equalização. O colaborador fazia um determinado volume de produção, só que não era muito suficiente, ou seja, não era suficiente para a empresa. E aí o Taylor se tocou disso, né? Ele falou, pera lá, eu tenho que arrumar uma forma aqui de criar um sentido para que esse colaborador ele queira produzir mais. Se eu pagar por produção, por um tipo de produção, por uma meta, né, o funcionário, o colaborador, ele vai produzir mais, vai ganhar mais e vai atender a empresa. Então o Taylor já se tocou disso, né, lá pelos idos de 1900, 1903, 1905 por ali. E aí ele começou a fazer os estudos dele e aplicar essas técnicas. E aí observou-se uma coisa muito interessante, que era a ideia de que o trabalhador ele estava condicionado a determinadas coisas ou a determinados modelos de produção, né? Então era uma coisa muito interessante, porque necessitava, assim, primeiro criar processo. Nós vamos falar disso bem depois. Mas Taylor já falou, pera lá, se você faz isso sempre, de uma determinada forma, sempre, então nós podemos criar a ideia de padronizar o processo, ou seja, pera lá, você vai pegar a peça de determinada forma sempre, você vai abaixar numa determinada forma sempre, e você vai fazer uma sequência de tarefas, atividades, movimentos sempre. Então, por isso que mediante esses estudos iniciais, né, essas tentativas, essas técnicas, que se deu o nome de administração científica, ok? Eu falei para vocês que o autor assim de maior, né, o nome mais reconhecido seria o do Taylor, mas veja quanta gente está nesse mesmo tempo aí trabalhando, desenvolvendo estudos. Esse casal aqui, ó, o Frank Gilbert e a esposa dele, Lillian Gilbert, é, tem umas situações de estudo em que eles colocaram muito interessante, que lá muito para frente nós começamos a utilizar
nos modelos de treinamento. Então ele contribuiu com algumas coisas dentro dos recursos humanos, embora eles estivessem ali pelas idas, né, do administração científica, 1911, 15, mais ou menos nessa data aí, ok? Mas já já a gente vai falar desse casal aqui e do que eles tiveram de contribuição, não só para a administração científica, mas também para recursos humanos, para questão de processos, depois até para teoria de sistemas, a gente vai entender um pouco sobre a simbologia que eles criaram, ok? Bom, então de acordo com Taylor, o objetivo da administração é pagar salário melhor e reduzir custo unitário de produção. E aí ele começa a fazer a ideia dos métodos científicos, né? Então ele começa a padronizar processo, ele começa a implantar controle, tá certo? Então observa aqui, ó, processos padronizados que permitiu o controle das operações. E aí ele falou, pera lá, tem outra coisa também, eu preciso colocar a pessoa certa no local certo, né? Então ele colocou aqui, ó, os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. Eles também têm que ser treinados para aperfeiçoar o que? A aptidão, ok? E aí, olha que interessante, né? Nós estamos falando de 1900, né? 1903, 1904, por aí. O Taylor já tinha a ideia do treinamento, do aperfeiçoar a aptidão. Será que nós podemos falar do desenvolvimento de habilidade e competência? Que hoje, né, atualmente, se fala muito, né, as competências do administrador, as competências do pessoal da administração, as habilidades do gerente. Observe que em 1900, no início do estudo da questão científica em relação ao modo de administrar, o Taylor já se preocupava com isso. Ou seja, eu tenho que aperfeiçoar a forma como o meu colaborador trabalha. Por quê? Para que ele possa executar uma tarefa de acordo com a maneira que ela foi designada, né? Como é que ela foi construída, como é que ela foi pensada. Então eu não posso pegar qualquer pessoa para de repente fazer uma peça. Se a pessoa foi fazer isso, se o colaborador foi fazer essa peça, ele deve ser devidamente treinado e comprovado cientificamente que ele tem aptidão para fazer isso. Essa era a ideia do Taylor, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem bacaninha. Um profissional de determinada máquina produz 100 peças hora. Só que eu preciso colocar outro profissional ali, eu preciso treinar outra pessoa. Possivelmente essa pessoa não vai fazer 100 peças hora. Ela vai fazer, acredita-se que ela vai, quando iniciar, ela vai fazer menos, né? Por quê? Porque ela não tem ainda todo o conhecimento. Mas se ela for treinada, se ela for, vou usar assim o termo, aperfeiçoar suas habilidades, é possível que ela alcance também 100 peças hora e ou quem sabe até ultrapassar esse limite. Tudo bem? Então essa era uma das ideias do Taylor. Já no segundo livro dele, lá por volta de 11, aqui ó, 1911, ele colocou no livro, né, Principles of Scientific Management, ele colocou, olha, existe a ideia da racionalização do trabalho, né? Então, pera lá, o que aconteceu? Aqui nós vamos iniciar realmente a administração como ciência, né? Então, pera lá, eu preciso estudar o movimento, eu preciso estudar o tempo e eu preciso estudar o comportamento do ser humano. Porque descobriu-se também que, nós vamos chegar lá, mas só para a gente adiantar, descobriu-se também que o operário, ele era assim, um pouquinho mais lento, né? O Taylor colocava que ele era preguiçoso. Mas na realidade, acredita-se que
o operário é um pouco mais lento, né? Dado até mesmo as condições e o ambiente de trabalho, né? Então, para Taylor, as indústrias, né, naquele momento ali que ele estava estudando, as indústrias tinham três problemas. Primeiro, vadiagem sistemática dos operários, né? Então, por quê? Porque reduzia a produção a cerca de um terço da que seria normal, para evitar a redução das tarifas de salário pela gerência. Então, há três causas determinantes da vadiagem. Primeiro, o engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego. O sistema defeituoso da administração que força os operários a ser ocioso no trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais. E os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais o operário desperdiça grande parte de seu esforço e tempo. O segundo item é desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a realização desse tipo de trabalho ou determinada tarefa. E a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Então vamos explicar um pouco isso, né? A questão, olha, vamos pensar assim com carinho. O engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego. Eu posso trazer para uma analogia nos dias de hoje em relação à questão da automação e do uso da inteligência artificial. Hoje se debate muito, né, na internet, né, que fala, mas a maior produtividade oriunda de novas tecnologias vai fazer com que outros trabalhadores não precisem estar nos seus postos, ou seja, a empresa que tinha 10 funcionários não precisa mais disso. Ela vai fazer o seu serviço, sua produção diária com determinada qualidade, utilizando 5, utilizando 4. Isso ainda é um grande debate. Mas veja, a inteligência artificial não está aí para substituir plenamente o ser humano. O que nós podemos observar é que a metodologia de trabalho e o foco do trabalho vai mudar. Ou seja, trabalhos repetitivos, automação. Tá? Eu não preciso ter um ser humano que vai bater um carimbo num papel o dia inteirinho, batendo aquele carimbo. Isso máquina pode fazer. Outra, não vai ter um ser humano que vai precisar colocar produtos em caixas, né? Então, máquina também pode fazer, é um trabalho repetitivo. A ideia da inteligência, principalmente inteligência artificial e conhecimento, tem foco no seguinte situação: ser humano ele vai ser alocado em atividades que precise do processo de tomada de decisão. Precise tomar decisão, precise planejar, precise criar estratégia, ok? Precisa fazer alguns modelos de gestão baseado em resultados, baseados em condição de tomada de decisão à medida que faz com que a coisa funcione em relação à estratégia de mercado. Então, como é que eu torno minha empresa mais competitiva? Como é que eu chego nisso? De que maneira que eu chego nisso? Então, por exemplo, a minha empresa não consegue vender determinado produto, o concorrente está muito mais rápido que a nossa empresa. Veja, esse pensar ainda ele é totalmente dependente do ser humano, né? Eu não tenho como pedir para um robô se relacionar com ninguém, porque ele não vai entender sentimento. Ele vai entender sim um padrão que ele foi treinado por tentativa e erro, por mineração de dados, por redes neurais, algoritmos complexos, e ele vai tomando algumas ações, vai tomando algumas decisões em relação à ação, à próxima ação.
muitas vezes é assertivo, né? Ou seja, ele funciona, ele acerta tal, mas não tem como, por exemplo, fazer com que um robô resolva tudo só. Vamos pensar na área da saúde? Tem como um robô definir qual cirurgia fazer um ser humano? Ele definir, ele tomar a melhor estratégia, ele fazer a cirurgia sem amparo de um ser humano? Bom, que eu saiba, neste momento que estamos gravando o vídeo, ainda não é possível, né? Quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro haverá alguma coisa desta, mas por enquanto não há. Então não tem como hoje a inteligência artificial tirar emprego de homens, de pessoas, de trabalhadores, né? Que têm o seu foco na tomada de decisão e para alguns tipos de estratégia. Isso ainda vai estar dependendo de uma ação humana. Vamos pegar um outro exemplo? Aqueles bonequinhos que tem em site é chamado de chatbot, ok? Então você entra num site qualquer de um produto lá que você quer comprar e tem lá o bonequinho. E aí às vezes o bonequinho tem um nome, né? Ou eu sou tal pessoa, né? Ou eu sou não sei o que e tal. Aí você clica ali e faz uma pergunta. O bonequinho ali, por inteligência artificial, ele já dá a próxima resposta. E aí você continua na pergunta, ele te dá outra resposta. Continua na pergunta, ele te dá outra resposta. Normalmente, aquele bonequinho ali, o chatbot, ele é projetado para te dar 5 a 6 respostas. A partir disso, ele fala assim: eu estou procurando um atendente para que possa tirar suas dúvidas, ou então vou transferir seu atendimento para um atendente, pois você percebi que você precisa de um. Ele te dá uma resposta ali dizendo que não vai poder te ajudar mais, ok? E transfere. Em alguns casos, isso eu já vi, ele te dá um link da página do próprio site, que você já estava no site. Então aquela informação que está ali você já tem, ok? Alguns sites de faculdade por aí que você queira fazer uma pós e tudo mais, clica ali, ele te manda uma ficha de inscrição. Então você se inscreve para o determinado curso, né? Olha só que interessante, né? Mas veja, ele não está preparado para responder tudo. Tudo bem? Até mesmo porque o treinamento que a gente faz para o chatbot é como se fosse um fluxograma, tá? Você vai colocando as possíveis perguntas e aí você também vai colocando, olha, se tiver nesse item, vai para esse. Se responder isso, vai para aquilo. Se responder aquilo, vai para aquilo outro. E os chatbots com inteligência artificial, eles vão guardando as respostas e por meio dessas informações que são coletadas, ele também vai criando caminhos, tá certo? Mas, mais uma vez falando, ele não está preparado para responder 100% das perguntas com eficiência. Tudo bem? Outra coisa interessante, veja, o gerente não conhece rotina de trabalho. Então, como é que eu faço para cobrar alguém que a pessoa está fazendo determinada tarefa, não está contente? Mas eu não sei fazer também. Percebe isso? Veja, eu não preciso dominar a rotina, mas eu preciso saber como é feito. Como é que eu vou saber ter condições de controlar? Como é que eu vou poder dizer para o operário, olha, isso não é feito desta forma. Ó, isso aqui está fora de uma especificação técnica. Ó, isso aqui não tem condições de ser utilizado, tá vendo? Ele não atende a uma determinada norma, ok? E por fim, a falta de uniformidade das técnicas. A ideia do processo. Hoje, lógico, isso para nós está muito tranquilo, né? Quando eu falo, olha, vocês conhecem o processo, na área da saúde se fala muito em protocolo, mas nós temos muito processo também.
Então, como é que eu vou dar uma medicação? Tem todo lá um processo, um protocolo. Pega-se o produto, o medicamento, observa-se a receita, prepara-se o ambiente, coloca-se o comprimido num copinho. Se é uma injeção, é preparada antes, tem que verificar, conferir a medicação, acho que uma ou duas vezes. Ó, tudo isso que eu estou falando é um pouquinho que eu conheço, ok? Mas dá a ideia de que existe um processo montado, desenhado, para que quem está sendo treinado já saiba a maneira que vai fazer, ok? Primeiros socorros. Técnicas de primeiros socorros. Então a pessoa engasgou, tem lá um negócio. A pessoa caiu, tem lá uma situação. A pessoa sofreu um acidente, tem outra situação. Você seguindo, como se fosse uma receita de bolo, você está seguindo um processo. Então, quando o Taylor falava falta uniformidade dos métodos, ou seja, não tinha um processo definido. Cada um fazia da maneira que achava que era melhor. Só que não tinha ciência nisso, né? Então ele entrou para dizer, pera lá, ó, vamos estudar cientificamente isso aqui. Se você fizer da maneira que eu estou te falando, você vai ter uma melhor produtividade. Você vai conseguir fazer, você vai conseguir produzir mais com menos tempo e menos esforço. Você vai se cansar menos, tá certo? Então essa era ou eram as ideias iniciais da teoria de Taylor, ok? Bom, para a gente entender ali, né, a importância que Taylor teve lá naquele período, né? Veja só, o fato de ter sido o primeiro a fazer uma análise completa do trabalho, incluindo tempo e movimento, e estabelecer padrão de execução, treinar operário, especializar o pessoal, inclusive a direção, instalar uma sala de planejamento. Em resumo, assumir uma atitude metódica ao analisar e organizar uma unidade fundamental de trabalho, adotando esse critério até o topo da organização. Tudo isso eleva o meu amigo Taylor a uma altura não comum no campo da organização, ou seja, ele passa a ser um dos pioneiros da ideia de administração como ciência. Não podemos esquecer que Taylor ele tinha um foco muito grande na palavra planejamento. Tá? Então ele gostava muito de planejar as coisas. Pera lá, vamos mudar isso daqui. Então como é que vai ser mudado? Como é que nós vamos estabelecer uma condição de que melhoria aqui? E se melhorar, como é que nós vamos controlar? E depois que melhorar, tem como padronizar? Tem como virar um processo comum? Então Taylor tinha muito dessas perguntas, né? Inclusive nesse último livro que nós citamos agora, ele coloca lá que uma das maiores preocupações dele era, olha, como é que eu vou manter isso funcionando o tempo todo? Da mesma forma que eu pensei, né? Então por isso que ele falava da ideia do planejamento e da uniformidade dos métodos de trabalho. E aí, nós falamos agora há pouco, né? A ideia da organização racional do trabalho. Então, organizar racionalmente o trabalho. Ok? Então, o que ele falava? Pera lá. Tem uma maneira mais fácil de fazer? Né? Precisamos de ferramentas. Se tem uma ferramenta, essa ferramenta pode ser melhorada? Tem uma técnica, essa técnica pode ser melhorada? O operário que ali está, ele precisa de mais treinamento? Como é que a gente pode fazer com que todos aprendam? Simplesmente olhando? Tem que também precisa passar por um estudo, eles precisam colocar numa sala, precisa pegar a pessoa e falar, vamos fazer aqui, pera lá, vamos aqui, você também vai tentar fazer isso aqui igual aquela pessoa acolá. Vamos ver quem faz melhor. Então tudo isso o Taylor testou, ok? E ele passou muito tempo
fazendo estudos para dizer, olha, a maneira mais fácil e melhor de fazer determinada tarefa é desta forma. Mas aí ele tem alguns itens que ele mencionou em relação à organização racional do trabalho, ou famosa ORT. E ele colocou assim, ó: primeiro, é importante que se analise o trabalho e veja a questão do estudo dos tempos e de movimento para executar as tarefas. Segundo, é importante observar a questão da fadiga humana. Outra coisa que ele viu, divisão do trabalho, então especialização do operário. Veja só, muito tempo para frente dele, pensou-se a ideia da centralização e descentralização dos departamentos, ok? Mas na época dele, tinha assim, a pessoa que fazia a tarefa inteira. Então eu posso, por analogia, dizer que ela centralizava toda aquela atividade. Tudo bem? O que ele fez? Ele testou na realidade, né? Ó, pera lá, você vai passar a fazer só esse pedaço aqui. E o seu companheiro do lado vai fazer o outro pedaço. O que vai acontecer? Você vai fazer esse pedaço aqui com muita maestria, você vai ser especialista nisso. E o seu companheiro do lado também vai ser especialista naquilo. Vocês fazendo tarefas menores, vocês poderão produzir mais e com melhor qualidade dentro daquilo que foi especificado. Ok? Depois ele já tem a ideia de desenho de cargos, né? Cargos e tarefas. Quem que utilizou muito isso para frente? Recursos humanos. Ó, desenho de cargo. Ah, eu preciso contratar um profissional. Qual é o primeiro pensamento? O primeiro pensamento é: eu preciso da descrição do cargo e quais são as tarefas que ele executa. Outra coisa, incentivos salariais e prêmios de produção. Olha lá de novo, questão dos benefícios, né? Há uma leve destoação entre o que é um incentivo salarial e um benefício, mas tem empresa que trata assim, bônus. Nossa, se alcançar determinada produção, determinada meta, você tem um bônus, ok? Trabalhou também a ideia do conceito do Homo econômicos, nós vamos ver isso daqui um pouquinho. A ideia do ambiente de trabalho, né? Aí iluminação, conforto. E aqui, por que não falar também dos quesitos da ergonomia? Muito importante no dia de hoje. Padronização dos métodos e de máquinas, então você tem aí a ideia de processo, né? E o olhar da supervisão. Pera lá, ó, você precisa ter uma pessoa que saiba supervisionar, saiba olhar o trabalho, né? Então aqui, para a gente ter um pouquinho mais de aprofundamento, quando ele coloca assim, a análise do trabalho, do estudo, do tempo e movimento, basicamente é como é que eu executo, né, um trabalho de forma a produzir mais em menor tempo, observando a fadiga do ser humano e as condições de trabalho, ok? Então, por exemplo, eu citei já, né, a questão do andaime, citei a questão do pessoal que trabalha em carvoaria, que tinha uma pá que era achatada, era uma chapa. Então o cara fazia não sei quantos movimentos para colocando, afundando aquela chapa no carvão e jogando dentro do forno, né? E aí ele falou, pera lá, você está fazendo X movimento para carregar aquele forno com não sei quantos quilos de carvão. Pera lá, dá para fazer uma coisa aqui. E ele foi e desenvolveu uma ferramenta diferenciada. Uma pá que tinha lá umas bordas mais altas, né, levantadas assim, fechando, como se fosse uma caixa, tá? Uma caixa meio aberta, né? Não sei como é que seria falar para vocês, mas era a chapa com duas lateral. Então ele soldou aquelas duas lateral ali de uma forma que acontece quando o operário ele afundava no carvão, no monte de carvão para jogar na fornalha, que ele levantava, o carvão não caía mais do lado. Então o que acontece? Com os mesmos movimentos, o trabalhador passou a colocar mais carvão no forno. Tudo bem? Então quer dizer, ele melhorou o volume de produção em relação ao tempo.
né? Então, no mesmo tempo, eu passei a produzir mais. Daí, entre outras, gabarito de corte de peça, gabarito para pregar peça com parafuso, parafuso não, aqueles preguinhos da época, né? Era meio rudimentar, mas a gente pode dizer que era um preguinho que fazia a montagem de algumas peças que utilizava na produção da empresa dele, né? Então ele tinha todos esses gabaritos. Então a pessoa batia o prego em qualquer lugar. Ele foi, não, pera lá, não é em qualquer lugar. Vamos fazer aqui um tipo de uma armação de ferro e onde tiver uma marquinha você vai bater o prego. Então a pessoa passou a utilizar menos prego, menos força de trabalho e a peça ficou a contento em relação à sua produção. Ok? Atendeu a descrição pela qual ela foi desenvolvida, né? Foi pensada. Tudo bem? Então aqui, olha as vantagens. Ó. Eliminação de desperdício, esforço, né? Ou seja, eliminação de movimento inútil. Você vai pegar, selecionar e adaptar o operário à tarefa, então você já tem mais uma ideia de como aquilo vai funcionar. Você vai ter facilidade no treinamento das pessoas, por quê? Porque você vai ter lá uma determinada tarefa pequenininha, determinada situação que você precisa fazer, ou alguma coisa que você já especificou, ó, todo mundo vai fazer seguindo essa lei que eu estou marcando aqui, ó, esses passos, ó, você vai fazer isso, 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 isso. A pessoa lê, a pessoa entende, né? A pessoa ela decora aqueles passos, fica mais fácil, né? Eu já sei, precisa fazer isso, isso e aquilo, ok? Distribuição do trabalho, não só em tempo, né? Durante o período da semana, nem em relação ao período do dia, mas de uma maneira que o volume de produção fosse constante. Então não adianta você pegar na parte da manhã, vamos utilizar no dia de hoje, tá? Pegar das 8 a meio-dia. Você sentar o rei e produzir 1 milhão de peças. Quando você vai almoçar, beleza. Quando você volta do almoço, você não tem muito, porque não tem matéria-prima. Ou então faltou um assunto, ou então a máquina não tá, ou tem gargalo de produção em algum lugar, então não chegou peça para você fazer. Veja, tá descompassado isso, né? Então o que que ele fez? Falou, pera lá, nós vamos trabalhar 8 horas por dia? Então nós vamos fazer um jeito que durante as 8 horas por dia vocês tenham coisas para fazer. Tudo bem? Então, mais uma vez, dentro das vantagens, a definição de método, né? E norma para a execução do trabalho. E principalmente estabelecer uma base para salários, né, que sejam equitativos, ou seja, procure entender e recompensar todo mundo pela sua força de trabalho. Além disso, ter prêmio. Observe que nós estamos falando de 1911. Começou um pouquinho antes os estudos, a publicação do livro foi em 11, mas nós utilizamos coisas desenvolvidas ou pensadas nessa teoria aqui no dia de hoje. Nós estamos em 2024, ok? Então hoje você precisa, vou fazer mais uma vez a analogia no tempo de hoje, ó, você precisa saber qual é o seu salário base no sindicato, né? Então, determinada tarefa, tem lá, o salário base é R$ 2.137,20. Não sei como é que eles chegam nesses valores quebrados, mas tá lá. O que é um salário base? Ninguém pode ganhar menos que isso. Que nós chamamos no meio, né, de piso salarial, ou seja, é a base. Então, a partir disso, R$ 2.137,20, a pessoa está começando agora, ela foi admitida, ela tem que ganhar isso. Será que ela pode ganhar mais? Pode, tem prêmio de produção, tem meta, tem algum adicional, alguma coisa que a empresa pode beneficiar o trabalhador dado a sua produtividade, que nós chamamos de meritocracia, né? O prêmio por mérito, ok? Olha aí o Frank Gilbert, né? Então, por que eu falei que ele é importante, né? Ele e a esposa, muito importante. Porque ele criou como se fosse uma simbologia.
né? E essa simbologia depois virou desenhos, né? Por ícones, né? Que a gente chamava dentro da iconografia. Você coloca desenhos, né? Ou até mesmo pintura no chão para saber o que você tinha que fazer naquele local quando se deparasse com um determinado símbolo. Observe que muitas das atividades do treinamento você tem um olhar para esses movimentos elementares que o casal Gilbert criou. Isso foi, não sei se é uma patente, mas se foi uma definição de conceito. Tanto é que eles usaram aqui, ó, como conceito, o Terblix. Tá? O que é Terblix? É de Gilbert ao contrário, né? Então, olha lá, Gilbert, tá aqui, ó. E eles falaram assim, olha, nós vamos ter aqui uma sequência de atividades, de movimento, né? De maneira a entender como é que podemos, pode dizer assim, a palavra condicionar o operário, talvez seja isso. De condicionar o operário a prestar atenção em determinadas situações que tem no dia a dia da empresa, em que ele vai, de alguma forma, se deparar com uma situação dessa. Então ele começa assim, ele começa por simbologia, ele coloca, olha, em determinada situação de um determinado carro, de uma coisa que carregue, um carrinho de mão, então você tem é, segurar, soltar a carga, aqui você pega, aqui o trabalhador repousa, aqui você tem que esperar alguma coisa acontecer, nessa parte aqui, nesse momento aqui você separa. Então, essas padronizações, né, essa simbologia, fez com que futuramente, nós, no método de processos e teoria de sistema, você possa desenhar inclusive processo, né? Não só processo, mas alguns tipos de fluxo. Vou desenhar um fluxograma. Então você já tem lá algumas tarefas, alguns símbolos que já remete a isso. Pensar, escolher, processar. Aqui você tem que responder uma pergunta, então você tem uma definição, né? Então você tem que saber se vai para um canto ou para outro, você tem que tomar uma decisão, você tem que criar um documento. Tudo isso tem símbolo. E basicamente, algumas coisas dessas foram pensadas com base na teoria do casal Gilbert, tá certo? Hoje a gente vê no chão de fábrica, quem já foi numa indústria, no chão, algumas plaquinhas, né? Então, algumas plaquinhas que diz, olha, aqui você tem que transportar, só a passar nesse canto aqui, só transporte com carrinhos cheios. Carrinhos vazios é do outro lado. Então, eu não coloco lá transportar cheio. Eu ponho um símbolo. Ah, professor, não estou entendendo ainda. Vamos pensar placa de trânsito. Placa de trânsito, você entende bem que você não pode estacionar, não é? Você entende bem que você não pode entrar na contramão. Você entende quando tem lá 10 por hora. Então, basicamente, veja, eu estou fazendo uma analogia, tá? Basicamente é isso. Ele utilizou símbolos, né, para condicionar o trabalhador a entender que naquele momento, naquela situação, ele teria que fazer determinada tarefa com base naquele símbolo ou naquela definição que estava ali já escrita. Perfeito? E mais uma vez, isso evoluiu muito e até hoje nós nos utilizamos dessas metodologias, vamos dizer assim, desses conceitos do uso do ícone, né? Da simbologia. Vamos trazer para a tecnologia? Como é que é o Windows? O Windows você tem uma lixeira, né? O que você entende de lixeira? Você tem o desenho da lixeira lá, não tem no seu Windows? Então, o que é a lixeira? É a coisa que você jogou fora. Então, se eu fosse utilizar, se eu fosse fazer uma analogia, né, com os movimentos ali, com as coisas do casal Gilbert, ou até mesmo um pouquinho da evolução desses movimentos, dessa simbologia de movimento, ali seria descartar. Não é isso?
Se tivesse o disquetinho, guardar ou salvar, né, que a gente utiliza como salvar, mas o salvar não seria guardar? Então você vai guardar. Tudo bem? Não podemos esquecer que o casal Gilbert pensou metodologia para produção, ok? Produção. E nós estamos fazendo uma analogia para o dia de hoje, ok? Que a simbologia ela evoluiu, mas a ideia central de utilizar símbolos, de utilizar frases curtas, verbos, observe que são tudo verbos no imperativo, né? Então, utilizar, inspecionar, segurar, ó, ok? Transportar, que é a ideia de falar, olha, tá vendo aqui tem uma ação. A ação, ó, escolher. Então, o operário tem que fazer, executar essa ação com base no verbo definido. Tudo bem? Estudo da fadiga humana. Então, até hoje a gente estuda isso, principalmente a área da medicina, né? Aí eu vou ser um pouquinho mais amplo em dizer que o pessoal da psicologia, né, da psiquiatria, da pessoal dos fisioterapeutas. Então, o que acontece? Você tem que saber executar movimentos de forma correta e o desenho, como é que fala? O processo da sua tarefa, como ela é feita, ela tem que ser pensada de uma forma de que você evite movimentos inúteis, né? Então, por que eu vou fazer retrabalho? Ou então, se eu preciso só imprimir determinado documento, por que primeiramente eu tenho que fazer uma cópia, fazer um rascunho, fazer uma coisa, depois digitar, depois imprimir? Por que eu já não posso digitar isso direto no sistema lá, se é o Word, se é um sistema próprio, desenvolvido? Por que já não pode ser feito lá? E aí você começa a economizar passos, né? Que eu posso dizer assim, itens dentro do processo e encurta, tudo bem? Se eu tenho que fazer 10 movimentos para fazer um relatório, será que eu não posso encurtar isso? Fazer 5 movimentos? Ah, clico aqui em copiar, colar, formato, imprimo. Ó, já foram 4, ok? E a ideia dentro da fadiga humana não pode esquecer, principalmente quem é da área da saúde, da questão da ergonomia. Então, postura errada, né? Senta de qualquer jeito. O uso do celular hoje, Deus do céu. Você entra no metrô, no trem, no ônibus, já o pessoal tudo com o pescoço virado para baixo assim, né? E lendo o celular. Passa vendo alguma coisa ali, rede social, ou vendo algum WhatsApp, sei lá, vendo alguma coisa naquele celular. Mas o pescoço está para baixo, todo de jeito, de qualquer forma, sentado no banco do ônibus, do metrô, do trem. Quando a pessoa levanta, rapaz do céu, uma carga em cima da coluna que a pessoa já levanta com cansaço, né? Fala, nossa, nem cheguei no serviço, no meu trabalho hoje já tô cansado, mas tá porque você tá ali em relação à ergonomia, a forma como você senta, como você se comporta, como você movimenta o teu corpo, totalmente equivocada. Até o fato de dormir, né? Tudo bem? No ambiente de trabalho, às vezes você trabalha numa mesa, a mesa não tem altura adequada, a cadeira é muito baixa, o computador, a tela está errada, ela está muito alta, está muito baixa em relação aos seus olhos. O teclado não é ergonômico, então muitas vezes ele tem teclas que não atendem a uma digitação mais assim, mais prática, né? Tem teclado que tem um numérico junto, né? Então o numérico fica do lado direito. Quem é canhoto faz o quê? Né? Tem teclado com numérico pro lado esquerdo, mas são menos. E é um pouco mais difícil de encontrar. Tá certo? Então acaba utilizando o numérico em cima, né? Em cima das letras ali. Quem está idealizando um teclado agora pode observar que o numérico é em cima das letras, né? Da segunda fileira.
A primeira fileira do computador de vocês, aí acredito que seja os Fs, né? F1, F2, F3, depois logo a linha abaixo são os números, mas tem teclado que tem numérico também, que é o conjunto de 1 a 9, né? De 0 a 9 do lado direito, que também tem teclado do lado esquerdo, que é o que eu queria dizer, que esse numérico fica do lado esquerdo. Então a questão da ergonomia, ela deve ser pensada full time. Iluminação, será que a luz está apropriada, né? Tá certa para o ambiente, não está cansando? Os olhos, a tela é anti-reflexo, ó, tudo isso tem que pensar, ok? Tem ventilação na sala? É ar-condicionado? Tem janela? Percebe que é muita coisa que a gente precisa. Hoje a gente sabe que tem tudo isso, né? Mas observe, nós estamos falando de 1911, tudo bem? Ó, divisão do trabalho. Nós temos lá a ideia hoje de fazer pessoas especialistas. Eu sou analista de RH, eu sou cientista de dados, eu sou analista financeiro para crédito. Outro, eu faço cobrança. Então, quanto mais você divide o trabalho e especializa o operário, mais sucesso você tem naquela atividade que ele está fazendo. Só que não pode esquecer que muito tempo depois vieram outras teorias dizendo você tem que fazer com que o profissional, o operário, seja generalista, né? Ele precisa saber fazer mais coisas na empresa, porque se você precisar fazer a dança das cadeiras, ou seja, tirar um operário de um departamento e colocar no outro, essa pessoa ela sabe se virar, ok? Mas na época do Taylor ele queria que a pessoa soubesse fazer determinada coisa e fosse especialista naquilo. Tudo bem? Aqui a ideia, né? Desenho de carga e tarefa. Então, um operário que desempenha a tarefa total, aí passou vários operários fazendo as atividades em os pedaços dela, e depois ele colocou isso em série. Então eu aperto um parafuso, o outro coloca uma cola, o outro aperta não sei o que, o outro põe não sei o que. No final da linha de produção aqui, ó, você tem um produto pronto. Só que essa pessoa aqui, ela fez só um pedaço. Esse aqui fez o outro pedaço, esse aqui fez o outro pedaço, e assim sucessivamente. Tá certo? Hoje, departamento de recursos humanos bem definido, ele tem um mapa de cargos de toda a empresa. Gente, não é fácil fazer uma descrição de cargo. É um negócio complexo. Primeiro, porque você precisa estar amparado por um documento chamado CBO. CBO é um manual do governo, do Ministério do Trabalho, que tem lá toda a especificação de todas as funções que o governo reconhece. É um livro enorme. Antigamente ele era gratuito na internet, tá? Então você entrava no Ministério do Trabalho, tinha lá uma cópia, você baixava. Depois eles fizeram isso online, ou seja, você entra com uma senha lá, um login e senha, e você clica num CBO e aí digitava lá a função, ele mostrava na tela e você pesquisava o que você queria ali. Hoje, atualmente, né, no momento que está gravando esse vídeo, eu não sei como é que o CBO está sendo disponibilizado. Eu posso até tentar localizar essa informação e no próximo vídeo eu volto a isso e a gente continua falando. Olha, eu descobri que o CBO hoje está sendo disponibilizado dessa forma. Então, voltando ao cargo, você precisa, né, entender de CBO. Então lá está dizendo, olha, a função telefonista. A telefonista ela faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí, qual é o objetivo prático disso? Muito simples. Você não cometer o erro de desvio de função. Porque muitas vezes no dia a dia da empresa, gente, acho que com vocês acontece isso também, né? Então você está atendendo no telefone, e aí você também já digita alguma coisa no computador, você já faz um relatório acolá, você já de repente quer cobrar um valor de alguma coisa, ou então quer ser também ser o porteiro, você aperta um botão, abre uma porta lá.
Só que, se você for registrado como telefonista, o CBO diz que você não pode fazer metade dessas coisas que eu falei aqui agora. Você tem que atender telefone. Essa é a proposta, ok? Então, um departamento de RH muito bem estruturado, a primeira coisa que eles fazem é desenhar os processos, ou seja, desenhar todos os cargos, ok? Quantos cargos tem aqui na minha empresa? Ah, nós temos 20 e tantos cargos, ok. Então, eu vou pegar um documento, vou descrever detalhadamente o que cada cargo deveria fazer e levar ao conhecimento de todos. Por quê? Porque o sindicato também, dependendo da função, né, dependendo do segmento da empresa, ele fala, olha, aqui está o piso salarial para cada função dessa, para cada cargo desse que você tem aí. Então, você precisa pagar corretamente conforme cada profissional. Tá? Você não vai pegar uma telefonista e pagar para ela o salário de um analista contábil, um analista financeiro, um analista de RH. Não menosprezando nenhuma das duas partes, mas são níveis de responsabilidade totalmente diferentes. Na empresa se fala, quanto maior a carga de responsabilidade, deve ser a remuneração. Tudo bem? Observe que eu não coloquei na afirmativa. É a remuneração, é maior, não. Deve ser. Porque sabemos que tem muita empresa que paga um salário base para todo mundo, quase que igual, independente da função. Né? Vira e mexe, você escuta um comentário de um colega ou outro dizendo, ah, mas lá na minha empresa todo mundo ganha igual, é X mil para todo mundo, independente da função. E tá errado. Tudo bem? Se você olhar no Ministério do Trabalho, no CBO, são funções distintas, cargos distintos, e o sindicato diz, para cada coisa aqui você tem uma remuneração específica. Tudo bem? Então, para entender o que é uma tarefa, é toda atividade executada por uma pessoa, né? Então, a tarefa é construir a menor unidade possível dentro da divisão do trabalho. Então, atender telefone, pronto, isso é uma tarefa. Cargo é o conjunto de tarefas executada de maneira circular, cíclica, né, ou repetitiva. E desenhar o cargo, você vai especificar tudo ali, todos os métodos, tarefas, atividades, tudo aquilo que é inerente daquele cargo. Tudo bem? Bom, a simplificação do desenho dos cargos permite a seguinte vantagem. Primeiro, a admissão de empregado com qualificação mínima e salário menor, reduzindo o custo de produção para a empresa. Minimização dos custos de treinamento, né? Então você sabe como é que o funcionário, esse operário está chegando para você. Então você fala, pera lá, isso aqui eu já sei como é que eu vou resolver. Não preciso gastar muito treinando essa pessoa. Outra, a pessoa que está treinada, ela já tem um mínimo de padrão de execução, ela tem condição de produzir já com uma certa especificação, então ele reduz o erro, né? Diminui questão de rejeição, refuga essas coisas. O supervisor tem mais facilidade de entender como é que essas pessoas estão na empresa. Então, por exemplo, a auxiliar de produção, se ele está num departamento que eu posso dizer aqui, vamos lá, de prensa. Então todo mundo que está ali está numa máquina chamada prensa. Então todos vão executar tarefas muito semelhantes. Então o supervisor sabe, se eu trocar o operário A pelo B numa prensa, todos eles sabem trabalhar de maneira adequada. Ok? E aí você tem lá o aumento da eficiência do trabalhador. Por quê? Porque permite maior produtividade. Tá certo? Ah, mas eu tenho que contratar então pessoas com a menor qualificação possível? Não necessariamente. Tem, tem cargo, tem posto de trabalho que você precisa que a pessoa realmente tenha lá um mínimo de qualificação e competência, né? E habilidade e competência, o mínimo necessário. Eu não posso pegar, por exemplo, uma pessoa que ela vai trabalhar com estatísticas, né? Saber de entre venda, produção,
faturamento, essas coisas, e a pessoa não sabe usar um Excel, não sabe usar um software estatístico. E às vezes, né, e algumas vezes não sabe, não conhece nem estatística. Então, quando você fala, olha, vamos saber o seguinte, a produção desse mês ficou no segundo quartil, no terceiro quartil, a pessoa fica olhando para você e fala, você está falando do quê, meu irmão? Quartil? O que que é quarto? Quartil? Eu não estou entendendo, o que que é isso? Por quê? Porque ela também não conhece os fundamentos da estatística. Então, para algumas coisas, você obrigatoriamente você vai ter que contratar uma pessoa qualificada, ok? Agora, para vou usar assim, para força de trabalho operacional, você pode se dar o luxo de pegar, como diz aqui o item, ó, qualificações mínimas. Então, por exemplo, se eu sei que vou pegar um servente de pedreiro, o cara sabe fazer massa, sabe diferenciar um tijolo de 15, um tijolo de 20, sabe ele entende de brita, a especificação de brita, então a pedrinha que vai no concreto, ele sabe fazer uma massa 3x2x1, sabe esses termos assim, que é o dia a dia do servente? Então ele tem isso, então eu posso contratá-lo como servente de pedreiro. Lógico, ele está se candidatando nessa vaga, né? E o salário, ele é compatível com a função. Por quê? Porque são qualificações mínimas. Tudo bem? Não sei se me fiz entender o porquê que tem muita empresa que ela tem um salário base para determinadas funções e um salário um pouco melhor para outras, por conta basicamente das qualificações. Tá certo? Bom, prêmio por produção, a gente já sabe que hoje, né, já tem muita empresa que institui a ideia de meta, né? Então, olha, se vocês produzirem tanto, vai ter um bônus. Se vocês venderem tanto, vai ter um bônus. Se vocês atenderem X pessoas por dia com eficiência, vai ser tanto. Tem lá sempre alguma coisa. A ideia básica de prêmio, né? Acho que não sei se alguém já trabalhou com telemarketing. Isso fica muito bem nítido, né? Telemarketing você tem lá X venda dia, X atendimento dia. Bateu a meta, a pessoa tem um prêmio lá. Pode ser uma coisa simples, um, um, um valor base, 20 conto, né? Ou então às vezes é um prêmio em espécie, um chocolate. Eu já vi de tudo, até pacote de suspiro. Então, ó, quem fizer a primeira venda leva o pacote de suspiro. O pessoal se matava por aquele pacote de suspiro. Muitas vezes não era nem pelo suspiro, tá? Era para ser assim, pô, fui eu que hoje fui o primeiro a vender. Então, quer dizer, monta uma competição bem interessante. Algumas coisas não são permitidas por lei, tá? Constrangimento, frases constrangedoras assim, tipo bullying. Eu já vi em uma empresa, já estive numa empresa, né, que observando que o pessoal não batia a meta naquele dia, eles falavam que aquela pessoa era o galinha morta. E aí todo mundo, aê, galinha morta. Isso não pode, viu, gente? Não pode. Se alguém estiver trabalhando numa empresa que tiver um tipo de comportamento desse, é interessante você acionar o sindicato ou o Ministério do Trabalho, ou ainda melhor, procurar outro emprego, tá certo? E segue sua vida. Tudo bem? Conceito de homem econômico, né? Então, observe aqui, ó, o homem é motivado a trabalhar pelo medo da fome e pela necessidade de dinheiro para viver. Então, o que acontece? Nós somos assim, né? Nós trabalhamos. Alguém trabalha porque gosta, assim? Pô, acordei de manhã, às 5 da manhã, para trabalhar porque realmente eu quero trabalhar. Eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar. Ah, dinheiro? Não, não, eu não quero receber nada, eu quero trabalhar. Talvez até tenha alguém com esse pensamento, mas eu acho que são poucos. Normalmente nós trabalhamos porque é a troca da nossa força, né, de mão de obra por uma recompensa, e essa recompensa é salário. Tudo bem? Então eu forneço mão de obra, a empresa me devolve com um negócio chamado salário. E essa relação entre eu e a empresa
tem que ser de comum acordo. Por isso que existe um negócio, um documento muito esquisito chamado contrato de trabalho. Então, o contrato diz: você vai proporcionar mão de obra e eu proporciono uma recompensa salarial para você. E eu ainda te digo mais: se você alcançar essas metas tais, tais, tais e tais, eu ainda te dou um prêmio de produção. Por você não precisar ficar com fome, eu vou te dar um tal de vale alimentação. E eu sei como você não tem condições de pagar seu transporte vai vir para cá, eu vou te fornecer um assunto chamado vale transporte. Então, essas coisas são combinadas, né? Por isso chama-se contrato de trabalho. Tem empresa que não aceita pagar vale transporte, mesmo sendo um preceito legal. Tudo bem? Vira e mexe aí, você escuta alguém falando no seu ambiente social e, pô, minha empresa não dá nenhuma ajuda, cara. Mas não tem vale transporte, não, não pagam não. Então, né, a lei diz bem clara, né, que a empresa tem que prover recurso suficiente para que o trabalhador possa se deslocar da sua casa até a empresa. Tudo bem? Tem lá, né, algumas exceções na regra lá, que é a ideia de, por exemplo, a empresa pode descontar até 6% do seu salário. Quando que ela já automaticamente não te fornece o vale transporte? Quando o 6% descontado é maior que o valor de vale transporte que ela ia te conceder. Então não tem lógica, né? Então vamos dizer assim, que eu use R$ 200, vou colocar um valor aqui, que eu use R$ 200 de transporte por mês. Só que o valor que desconto do meu salário é 310. Então a empresa fala: olha, nós não vamos te fornecer vale transporte porque você receberia R$ 200 e nós descontaríamos de você 310. Então você arca com seu transporte. Tudo bem? Embora a lei diz que o desconto do vale transporte é até 6%, né? A empresa poderia manter uma regra e descontar 1% ou 2% da pessoa a título simbólico. Mas fica mais fácil dizer, olha, arque com o seu vale transporte que é mais fácil, com o seu meio de transporte que é mais fácil. Tá? Tem uns que utilizam a ideia, inclusive, a empresa de fornecer combustível. Né? Então a empresa dá, olha, eu vou te dar 50 litros mês, 100 litros mês, coisa assim, tá certo? E a pessoa fala, tudo bem, eu com o resto eu me viro, a gente vai fazendo bem bolado. Então, por isso que tem o documento chamado contrato de trabalho. Tá certo? Então, o conceito de homem econômicos é isso. Eu preciso trabalhar. Por que eu trabalho? Porque eu preciso ter dinheiro, né? Eu preciso ter recurso. E esse recurso é o que? É a necessidade de algo que mantenha a minha subsistência. Porque o homem do campo, por exemplo, ele planta para comer, mas ele não planta tudo necessário, né? Por exemplo, não tem como plantar roupa. Ele precisa comprar roupa. Para ele comprar roupa, o que ele faz? Ele vende uma parte da produção dele para ter o dinheiro e esse dinheiro ele poder comprar roupa. Tá certo? Então, basicamente, a lógica é essa. Perfeito, gente? Condição de trabalho. Isso é um negócio que é complexo, né? Nós já falamos da ideia da fadiga, né? Então, questão do bem-estar do trabalhador, a questão da fadiga. E aí você tem, para algumas empresas aí específicas, a adequação de instrumentos de trabalho. Por exemplo, ainda tem lógica, no dia de hoje, o ser humano, né, uma pessoa do ambiente de produção, carregar caixa na cabeça? Fica esquisito, né? Se a gente estivesse falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás, você não tinha ali equipamento específico, não tinha sido desenvolvido determinadas tecnologias. Aí, beleza, você está falando, não tem condição. Mas hoje, gente, empilhadeira, carrinhos pneumáticos. Olha, você vai num atacadista desse qualquer, observe que o pessoal tá com carrinho, escada que já ela tem um fácil manuseio, empilhadeira para tudo quanto é coisa. Então hoje você tem que ter ferramenta, instrumentos de trabalho, equipamentos de trabalho específico para cada coisa que você trabalha, né? Para que você tenha o seu segmento da sua empresa. Veja os EPIs.
Para quem não sabe o que é EPI, equipamento, né, de proteção individual. Então, capacete, óculos, luva, o que mais? Protetor auricular, aquele trocinho que você põe no ouvido por conta de barulho, avental, máscara, que mais? Não, tem um monte, né? Tem um monte de coisa. Então não tem como em 2024 uma empresa dizer assim, eu desconheço uma situação, ou sei lá, eu não conheço determinado equipamento, eu não conheço determinada ferramenta. Não tem como. Hoje, se a empresa não fornece, porque ela não quer. Ou eu vou ser mais infame na minha fala. Eu vou dizer, a empresa muitas vezes não fornece, ou porque ela não tem condições financeiras de comprar aquilo, ou porque efetivamente ela não acha que é importante, né? Então, eu não vou comprar isso aqui para melhorar trabalho de não sei, não, não tem como. Ó, até o pessoal de limpeza, em muita empresa tem isso, acho que em hospital também tem. Tem uma máquina que vai lavando os corredores. Antigamente era feita com o quê? Aquilo ali era vassoura, né? Então uma mulher mergulhava a vassoura numa água ali com sabão, cândida, sei lá o que que era, e ela vinha esfregando aquilo tudo, né? E vinha. E aí você precisava de 3, 4 mulheres para fazer uma determinada área. Hoje você tem uma máquina que parece uma enceradeira. Ela tem lá uma escova específica e aí já cai água dentro por um cano, já passa por dentro da máquina e já cai no chão. E aquilo vem girando numa rotação que ele já vai lavando o chão. Observe, o esforço saiu da mão da senhora da limpeza ou do senhor da limpeza, passou para a máquina. Isso é um tipo de automação, mas esse instrumento ele já está disponível, esse equipamento ele já está disponível. E a empresa ela tem que adaptar. Ok? Quem trabalha em linha de produção, arranjo físico das máquinas. Ou seja, não tem como hoje eu pensar assim, bom, eu faço uma determinada peça, eu ponho a porta nessa peça e eu levo lá do outro lado da empresa para o cara apertar um parafuso. Ué, você tem que deixar as máquinas mais ou menos numa certa sequência, né? Por isso que fala arranjo físico. Então tem um fluxo da produção. Ok? Então a peça sai de uma máquina, entra na outra máquina já numa determinada sequência. Aí você não tem que evitar que o trabalhador ele faça muito movimento desnecessário. Eu terminei de fazer 10 peças dessa, agora eu vou levar lá do outro lado da empresa para o cara passar uma cola. Não tem lógica, ok? É quase que hoje no dia, né? No momento que estamos da história, é quase que praticamente infundado, ok? A melhoria do ambiente físico de trabalho, questão de ruído, ventilação, iluminação, já falamos disso, né? Projeto de instrumentos e equipamentos especiais, como transportador, seguidor, contador, utensílio para reduzir movimento. Aí eu volto aqui em empilhadeira, questão de carrinho de abastecimento. Tudo isso a empresa sabe que existe, ok? E se ela tiver um RH competente, esse departamento ele está antenado com o que está sendo desenvolvido no mercado. E está ali dizendo, olha, já tem equipamento específico para isso aqui, ok? Não podemos deixar mais o trabalhador fazer isso manualmente. Padronizar, vem a ideia, né, do modelo de processo. Então eu começo a pensar na padronização dos métodos e do processo de trabalho. Mas eu também posso aumentar o olhar sobre esse item, dizendo assim: eu preciso padronizar também recurso. Vamos pensar numa padaria? Então vamos lá, ó, eu tenho uma padaria, eu faço pão todo santo dia, várias vezes por dia, ok? Vamos dizer que a minha padaria tá assim, o lema dela é assim, fazer pão fresquinho a cada hora. Então se é pão fresco a cada hora, ela abre 4 da manhã e encerra meia-noite, então 4 horas, 5 horas tem pão, ok? 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, até 0 hora. Tem pão. Por quê? O meu lema é pão fresco a cada hora. Fechou. Muito bem, para que eu faça o pão, eu tenho que ter
um método, eu tenho que ter uma receita, eu tenho que ter um processo de trabalho. Então eu vou estudar isso. Olha, tem que pegar a farinha, tem que pegar o fermento, aí você põe lá o fermento para descansar dentro da levedura, sei lá, de alguma coisa lá. Eu não sei fazer pão, mas estou tentando criar aqui uma receita minha. E aí depois você põe a farinha junto com aquele fermento, aí você bate num assunto lá, e aí a massa fica pronta, você põe ela para descansar um pouco, que ela vai crescer, e aí você põe no forno. Pronto, eu acho que é mais ou menos é isso. Só que eu padronizei processo, né? E os insumos? Por exemplo, eu posso comprar qualquer farinha de qualquer fornecedor? O fermento vem de onde? Também é qualquer fermento? Tem alguma especificação técnica esse fermento? A farinha, ele tem alguma composição? Tem lá um agregado, tem um etc nessa farinha? E aí a máquina, a batedeira, a maceira, ela roda quantos giros hora? Ela tem uma potência, 1.500 watts, 1.800 watts, 5.000 watts, como é que é isso? Então observe que eu também preciso padronizar isso. Vocês mulheres vão entender bem o que a gente está falando, a gente está falando, no sentido de, olha, quando você for fazer um bolo, aqueça o forno a 180 graus. Só que o seu forno de 180 graus pode não ser o mesmo 180 graus do meu forno. Não é isso? A potência de chama da boca lá, né, do assunto do seu fogão, ela é maior ou menor que a minha. Então, quando eu falo, olha, nós vamos aqui cozinhar por 20 minutos, pode ser que o seu 20 minutos queimou, o meu ainda nem está no ponto. Então, por isso que precisa padronizar. Padronizar equipamento, padronizar máquina, padronizar os recursos, né, insumos. A margarina ou manteiga, eu preciso que atenda uma determinada especificação. Né? Então, por exemplo, a manteiga tem que estar lá X% de gordura, com uma temperatura em tanto, com um padrão de aquecimento tanto. Ó, tudo isso é especificação técnica. Vocês acho que lembram, no primeiro vídeo eu falei, tomem cuidado com a palavra qualidade. Porque qualidade, nós começamos a utilizar isso de uma maneira genérica, né? Ah, esse produto tem qualidade. Mas a gente precisa entender no que. O que nós estamos falando em termos de qualidade? O produto é mais resistente, ele é mais saboroso, ele é mais confortável. O que eu estou falando? Eu não, né? Ele é mais durável. O que é que eu estou falando quando eu digo tem mais qualidade? E aí, se a gente trouxer agora para esse item da padronização, como é que eu digo que a determinada farinha de trigo tem mais qualidade que outra? Muito simples. Ela atende uma especificação técnica. Então tem lá o seu nutricionista, o seu engenheiro de alimento que vai fazer teste laboratorial, dizendo, olha, essa farinha de trigo, ela tem uma composição tal, uma textura tal, ela tem vitamina, ela tem ferro, ela tem lá sei o que tem dentro dela, que atende o que nós precisamos. Então, quando eu falo assim, ó, essa farinha tem qualidade, eu estou traduzindo para a linguagem mais comum, diz, esta farinha atende a todas as especificações técnicas. Então eu digo que a farinha precisa ter uma textura tal, X% de vitamina, X% de ferro, X% não sei do que mais lá, tal. Pronto, ela atendeu? Então, ela atende os padrões, atende a descrição. Então, eu posso dizer que ela tem qualidade nesse aspecto. Tudo bem? Então, nós vamos voltar nisso mais para frente, mas eu gostaria de sempre pontuar isso, porque a gente utiliza a palavra qualidade de uma forma muito genérica. E muitas vezes a gente não sabe nem especificar, né? Por exemplo, eu tenho uma TV de uma determinada marca e uma TV de uma outra determinada marca. E aí nós dois ligamos as TVs e elas têm imagem, tem som, né? Tá, atende. Coloquei lá no canal X, nas duas atende, tá lá, tá bonitinha a imagem, tá tudo certinho. O que que eu posso dizer que uma tem mais qualidade que outra?
As duas mostrou para mim, atendeu a especificação delas, né? Qual que é a ideia de uma TV? Exibir canais, né? Programação da TV. Se for aberto, se for a cabo, sei lá, a parabólica, sei lá, o que você está assistindo? Então você está assistindo um filme, você está assistindo? Tá, pronto, então a TV atendeu. Então por que eu digo que aquela TV tem mais qualidade que outra? Aí eu vou nas especificações técnicas. Ó, essa TV tem som estéreo, surround sound, de não sei quantos hertz, etc. A outra não tem. Então, dentro da qualidade de som, dentro da especificação som, essa aqui atende mais uma especificação que eu quero, né? Uma descrição do que eu quero do que a outra. Então, eu posso dizer que nesse quesito, ela tem mais qualidade que outra. Hoje tem as TVs de 4K, 8K, XK, sei lá quantos K. A outra não tem. Então posso dizer que dentro dessa especificação, né, desse item, tal TV tem mais qualidade do que a outra, porque atende um requisito maior, uma especificação maior. Ficou claro isso, gente? Beleza? Não estou dizendo que o que se escreve em livros está errado. Não, não é isso. É porque muitas vezes fica mais fácil dizer: olha, nós temos que atender o maior nível de qualidade. Tá, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Aí vocês, como administradores, precisa se aprofundar. Então, quando eu digo, olha, tal equipamento atendeu isso, é porque ele tem uma especificação melhor. Talvez esteja atendendo melhor um princípio de qualidade. Ok? É isso. Supervisão funcional, ou seja, a pessoa que é denominada supervisora, ela precisa saber conduzir gente, né? Tudo bem? Então eu tenho supervisão por função. Hoje, ainda em algumas empresas, principalmente metalurgia, ainda tem essa ideia, né? Então eu tenho lá montagem de não sei o que, aí você tem um supervisor daquela área. Aí logo do departamento ao lado tem montagem não sei do que, tem lá um supervisor daquela área. Pintura, não sei, tem um supervisor daquela área. A departamento onde se aperta o parafuso, tem um supervisor daquela área. Empresas mais modernas já têm supervisão por ambiente. Então, departamento de produção, a produção inteira tem um supervisor, talvez dois. Né? Já não tem por função, já tem por departamento. Ok? Mas isso é de cada segmento. A ideia é que o supervisor que lá está, ele tenha condições suficientes para se relacionar. Principalmente se relacionar, porque não tem condições hoje um líder, né? Depois nós vamos entender a diferença entre chefe e líder, mas um líder, ele não saber conduzir uma situação, né? Precisa tomar uma decisão em relação a uma máquina que quebrou, um produto que atrasou, uma matéria-prima que não tem, uma coisa que não aconteceu, e a pessoa não sabe. Ah, não, mas eu preciso ver com não sei quem, eu preciso ligar para o diretor. Não, o supervisor está ali para tomar decisão naquele nível de autoridade. Então é um nível de manutenção, é um nível de produção, é um nível de pintura, é um nível de estoque, é um nível de sei lá do que, de compra, de contabilidade. Não importa o que você tem lá no seu departamento. O supervisor daquela área, ele tem que ter autonomia e poder de decisão. Não esquecendo a ideia de relacionamento. Tudo bem? Principalmente relacionamento. Aqui que eu estava dizendo, né? Então o supervisor ele atende às funções, né? Independente da situação que ele está. E aí, para a gente caminhar já para o encerramento, já iniciando uns resumão aqui bem da hora, você tem a ideia de Taylor, né? Então Taylor, a gerência deve seguir 4 princípios básicos. Lembra que eu falei para vocês que o Taylor era doido por planejamento? Né? A ideia dele era planejar as coisas. Olha o primeiro princípio dele, planejar. Então ele falava, gerente tem que saber planejar, ele tem que saber como é que se prepara as coisas, como é que se controla as coisas, como é que se executa as coisas. Não dá simplesmente para uma pessoa
que está no nível de gerência e não sabe como é que funciona a sua empresa, né? Como é que funcionam os seus departamentos, ok? Outro autor muito importante naquele quadrinho lá, vocês viram lá que tem lá o Harrington Emerson, né? Ele também estava ali a ideia, né? Ajudou como é que fala? Contribuiu com alguns conceitos, né? Dentro da administração científica. E olha aqui que a contribuição dele, ó, popularizou a administração científica e desenvolveu os primeiros trabalhos sobre seleção e treinamento de empregado, ok? E eu estou falando do período aqui, ó. Observe que ele faleceu em 31 e a administração científica é de 11. Então, ali por volta de 12, 14 até perto de 30, 31, você já tinha ideia de treinamento, seleção e treinamento, né? E aí, olha os princípios de Emerson: traçar plano bem definido, estabelecer predomínio bom senso, oferecer orientação ou supervisão competente, manter disciplina. Percebe que algumas coisas de que ele disse, né, nesse que ele pregou nos seus ensinamentos nessa época, nós utilizamos até hoje, né? Olha isso aqui é fantástico, né? Estabelecer instruções precisas. Gente, o que nós temos de líder hoje que não sabe explicar uma ordem, né? É muito interessante. O líder chega, ele vai falar para você fazer uma coisa, ele se enrola tanto, ele se perde nas frases e aí atropela algumas coisas. Você fica olhando para ele e fala, tá, e é para fazer o quê? Você não consegue entender. Porque a psicologia fala que são pessoas prolixas, né? Então elas conversam, faz como é que fala? É, tem lá como é que fala a palavra? Eles fazem dá aquela volta, né? Eu estou tentando lembrar uma palavra técnica, mas ele dá aquela volta para dizer uma coisa simples. Ó, eu preciso que você entre no horário. Ou então eu preciso que você termine isso até 11 horas da manhã. O cara conta uma história. Quando ele vai dizer que aquilo tem que estar pronto até 11 da manhã, você esqueceu o começo de como é que você, né, iniciou aquela conversa. A gente tava falando do que mesmo? Ah, não, é só para ver se você conseguia terminar isso aqui até as 11. Ah, era só isso? Ah, tá bom. Era mais fácil você ter dito, né? Tá? Então tem gente que não consegue ser objetivo, ok? Outro cara fantástico dessa época é Henry Ford. Ele teve muito próximo do Taylor ali na mesma época, né? Então pô, Ford, da marca Ford, né? O proprietário ali, o cara que criou a ideia do Ford, da Ford Motors. E o cara queria popularizar carro. Ele falava, pô, eu não consigo imaginar que tem um carro que só quem tem carro é o cara que tem muito dinheiro, né? Então o que ele fez? Ele fez uma linha de produção. E ele conseguia pensar um custo de uma forma que o carro pudesse ser disponibilizado já assim de um preço mais acessível, né? Pobre, lógico, não podia ainda ter carro, né? Mas o preço popular é como se nós fôssemos de classe média hoje, né? Então a maioria de nós tem carro, né? Mas quem podia imaginar que um trabalhador em 1908, 1909, 1900, ganhando o salário que ganha, podia ter um carro? Não tinha como, tá certo? Então ele traz uma ideia muito bacana que é chamada produção em massa. Então ele monta linha de produção. E o Ford, cara, o Ford tem muitos insights, tem muita coisa assim que ele colocou de uma maneira que a gente só veio a aprender assim de fato muito tempo depois. Por exemplo, o conceito de just in time. Para quem já veio da linha de produção, sabe o que eu estou falando, então beleza, mas quem não sabe, o just in time é a entrega de uma determinada coisa na hora pré-determinada, no momento pré-determinado, na quantidade pré-determinada.
Então, tem empresa que trabalha no just in time, ele fala assim, eu preciso te entregar 1.000 peças. Ele fala, você quer que eu entregue 1.000 peças? Que dia? Que horário? Então, a lógica é essa, tá certo? Ou seja, no tempo certo. E o Ford sabia que ele precisava de determinados recursos, por exemplo, numa segunda de manhã. E ele já calculava o tempo que ele pedia para aquela empresa, aquele fornecedor que entregava de trem, quanto tempo demorava para chegar uma empresa dele, quanto tempo demorava para descarregar, quanto tempo demorava para chegar na linha de produção, quanto tempo demorava para estar disponível para a produção. Ele já sabia tudo isso, então ele já começava a fazer os produtos, os pedidos, já por escala. Então, na terça eu tenho que fazer isso, na quarta eu peço isso, na quinta eu faço tal coisa. Ou seja, tudo acontecia de uma maneira planejada. Observe, nós estamos falando em 1903. Hoje, quando se chega numa empresa para você fazer uma consultoria e você pergunta para um comprador se ele tem o seu plano de compra, a sua linha, né, a sua estratégia de fornecimento definida, e o cara fala, não, nós estamos tentando montar, mas você fala, é impossível com a empresa em 2024 não tenha isso. Perfeito, porque hoje você tem software que te garante até previsão anual de matéria-prima que você tenha, dado o volume de produção que você faz. Mas em 1900 e tanto não tinha, cara. Entendeu? Então o cara trouxe essas ideias, trouxe a ideia de ele mesmo plantava, tinha fazenda de plantação de seringueira, porque ele usava o látex para fazer, para mandar para uma empresa fazer os pneus para o carro dele. Veja, isso são coisas que hoje você fala, ah, perfeito, né? Legal, tem um grupo empresarial, mas nós estamos falando de 1900, ou seja, o cara tinha uma visão empresarial muito forte, ok? E o Ford adotou três princípios. Primeiro, da intensificação da economia, né, e da produtividade. Então, da intensificação, diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos equipamentos e matéria-prima. Ou seja, eu vou usar o volume certo no momento certo. Da economicidade, ó, reduzir ao mínimo o volume de estoque de matéria-prima em transformação. Em transformação quer dizer na linha de produção, ok? Então, por exemplo, a produção tem que ser assim. Eu tenho um pedido de 10 carros, então eu vou me planejar para que eu use o mínimo possível de estoque em tempo de execução para que esses carros fiquem prontos. Então eu programo matéria-prima, eu programo força de trabalho, eu programo uso de máquina, eu programo tudo. Ok? E aí é o princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem, né, no mesmo período, ou seja, no mesmo tempo, por meio da especialização e da linha de montagem. Tá certo? Essa era basicamente a ideia de Ford. Princípio da exceção. Taylor adotou um sistema de controle operacional simples e baseado não no desempenho médio, mas na verificação das exceções. Ou seja, ó, aqui, não sei se vocês já viram isso, isso aqui chama-se gráfico de Gantt, né? Isso aqui, ó, ele tem uma curva, né? Essa curva é colocada como se fosse um espelhamento da região, ou seja, a normalidade ela é definida e fora da normalidade nós colocamos as exceções. Na linguagem técnica de dados nós chamamos de outliers, tá? Então, por exemplo, isso aqui está fora, né? Cadê meu mouse? Voltou, tá aqui, ó. Isso aqui está fora. Eu estou dizendo, eu defini que aqui é o normal. Esse aqui está dentro do que eu desenhei como especificação técnica. Então, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui é tudo aquilo que está fora. Então, o que, que acontece? Eu vou querer saber o porquê que isso está fora. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que toda essa linha de produção aqui fosse de 100 peças. Então, esse montante aqui, que eu também vou dizer aqui que seja 10 peças, tá? E aqui são 10. Então, essas 10 peças tá fora de um padrão.
E essas outras 10 também nem atende o padrão mínimo, tá certo? Que é ó, de 0 para cá, então nem atende o padrão mínimo. E esse aqui passou de um padrão pré-definido. Então, ao invés de eu dizer assim, ó, esse tem mais especificação técnica, esse produto está muito mais melhor de bom, de legal, de gostoso, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que aqui tem uma exceção. E eu preciso entender o que aconteceu aqui. Da mesma forma que eu preciso entender o que aconteceu aqui. Ok? Isso é a ideia do princípio da exceção. Hoje é muito utilizado em pesquisa científica, tá? Pesquisa científica fala muito isso. Olha, a normalidade do fato é essa. O que está fora disso aqui a gente precisa entender por que ficou. Ok? Então, para a gente fechar, tem uma ideia, né? Do que alguns autores a posteriori eles criticaram, né? Fizeram ali uma ideia da administração científica dizendo, olha, existe um mecanicismo muito forte aqui, né? Por que acontece? Você tem a questão do estudo dos tempos e movimentos, então você tem alguém determina o método de trabalho, né? Aí você tem uma seleção do trabalhador, mas aí a seleção é de maneira científica, existe a questão da lei da fadiga, e aqui eu imponho um padrão de produção, né? A ideia de toda essa mecanização aqui é ter maiores lucros, tá certo? Não necessariamente com maiores salários. Depois soube-se que tem muita empresa que tinha lucros exorbitantes, mas o salário dos operários não acompanhava, né? E aí tem um montão de autor aí que colocou, né? Gente, é complicado. Tem bastante crítica. E é bom que tenha, né? Porque aí você começa a ver, como é que fala? As outras perspectivas, né? Tá certo? Então, tem autor que diz assim, tem estudioso que falou, olha, nesse modelo de teoria existia a super especialização do operário, você tinha a visão microscópica do homem, ou seja, o homem ele era observado apenas pela sua execução de tarefa, os métodos que ele usava muitas vezes não tinham comprovação científica, né? Então, a abordagem completa da empresa, da organização, a limitação do campo de aplicação da teoria somente na produção, a abordagem ela era uma abordagem prescritiva, então você sabia, né, basicamente o que estava ali e a ideia era descrever uma situação e tentar normatizar aquilo. O sistema era fechado, tinha a ideia do pioneirismo na administração, que é a ideia do fundamento, do início dos fundamentos aplicados por Taylor, tá certo? E era isso, né? Então, sabemos que Taylor iniciou o período com a ideia de produzir mais, melhor e em menor tempo. Então, produzir mais, melhor e em menor tempo. Por isso que a gente estuda tempo e movimento. Então, vamos estudar padronização de processos, estudar padronização de máquina, de equipamento, observar tempo e movimento de homem, para saber quanto ele pode produzir mais em menor tempo, essas coisas todas. Vamos estudar a fadiga, em que momento que a gente leva esse ser humano à exaustão. E é isso, né? Então, a ideia de administração como ciência começou com o Taylor, ok? Evoluiu um pouquinho depois para a questão do Fayol com a ideia da análise da estrutura, né? Da estrutura da empresa, que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas tinha que começar por algum lugar. E esse lugar para o momento histórico era o momento de produção. Então, ou seja, a empresa precisava produzir mais, ok? De uma forma que fosse rentável para ela. E aí o Taylor falou, olha, também tem que ser rentável para o trabalhador, porque senão ele não vai produzir no volume que nós queremos. Ele vai dar uma forma, dar uma maneira de produzir da maneira que ele quer. Se ele achou que $300 para ele tá bom, ele vai se contentar com aquilo.
Por isso que ele coloca num dos princípios dele lá para trás que ele tinha constatado a questão da vadiagem, né? Mas não era só isso. É porque não existia normatização, não existia controle de fluxo, não existia controle de processo, nem muito menos os processos existiam. O Taylor que trouxe essa ideia para nós. Ok? Gente, o vídeo de hoje é isso. Foi um pouquinho extenso, né? Mas tinha bastante coisa para a gente falar, bastante coisa para a gente discutir. E fica aí, né, uma inquietação lançada para vocês. Será que tem fundamento ainda hoje utilizar os princípios, né, o que Taylor colocou para nós no início do século aí passado, né, nas ideias de 1900, 1903, 1910, né? Será que o homem ele é um ser produtivo? Será que o homem ele precisa produzir a maneira que ele ganha? Ou temos outras formas de pensar? Né? Para que serve o treinamento? Por que eu criei um departamento chamado Recursos Humanos? Será que tem a ver com produtividade, disciplina do ser humano? Será que tem a ver com isso? Bom, cenas dos próximos capítulos. Beleza, gente? Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado.